Olá! Seja bem-vindo! Eu passava o dia apenas me acordando de manhã e voltando para a cama à noite. Acho que a maioria das pessoas faz isso também. Eu nunca consegui um bom trabalho, nem tampouco conseguia mantê-los por muito tempo. Não era um bom funcionário, fui mandado embora muitas vezes. Certa vez conheci um homem chamado Ray Stanford, em Toronto. Nessa época estava morando lá. Então ele veio até mim e perguntou: por que você não muda a forma como dirige sua vida? Eu nunca imaginei que eu poderia, ou que precisasse mudar. Eu nunca pensei sobre isso. E para falar a verdade, eu não acredito que muitas pessoas pensam. 90% da população nem sabe disso. Eu também não sabia. Eu ganhava 4 mil por ano e estava devendo 6 mil. Bom, então se eu pegasse todo o dinheiro que ganhasse em 18 meses para pagar minhas dívidas, eu ficaria sem nada, e eu não estava nem um pouco feliz com isso. Ray Stanford novamente me perguntou: por que você não muda seus resultados? E eu respondi: nunca pensei sobre isso. E ele perguntou: você leu alguma coisa? Eu disse não. Eu não posso ler na verdade, e eu podia ler, mas eu não fazia. Então ele me entregou um livro. Quem pensa enriquece, escrito por Napoleão Hill. Veja, de tanto ler está caindo aos pedaços. Eu tenho lido todos os dias nos últimos 55 anos, e desde que comecei a estudar esse livro, tudo na minha vida mudou. Ele diz aqui que você precisa decidir o que você quer. Bem, isso nunca passou pela minha cabeça. Antes eu acordava de manhã, e a única coisa que eu queria era me livrar das contas. Eu queria apenas passar mais um dia e imaginar que você pode pegar uma caneta, sentar e escrever o que você deseja, e conseguir era algo que nunca tinha passado pelo meu pensamento. Mas foi isso que eu comecei a fazer. Então eu falei com o rei, que eu desejava receber 25 mil dólares por mês. Era como se uma pessoa normal falasse hoje em dia que quer 1 milhão de dólares. Era algo muito além da minha realidade. Eu nem conheci qualquer pessoa que ganhasse 25 mil. No início eu não acreditava nisso. Mas ele me disse: se você fizer exatamente o que eu estou te falando, você pode ter tudo o que desejar. Não só eu não acreditava, como não havia nenhuma razão que me fizesse acreditar nisso. No entanto, a forma como ele falou comigo, ele tinha tanta convicção, que eu sabia que ele acreditava naquilo. Então ele falou para mim: por que você não faz do jeito que eu digo, já que o que você faz não funciona, e da forma que eu faço dá um ótimo resultado. Ele era feliz, rico, saudável. Eu não sabia por que ele estava falando comigo, mas algo dentro de mim dizia: por que você não faz o que ele diz? Então resolvi tomar uma decisão, afinal não tinha nada a perder, e foi assim que tudo começou. Ele me deu o livro, falou: leia isso todos os dias. Ele me fez prometer que leria todos os dias. Esse é um livro bem grande para um cara como eu, que não estava acostumado a ler, mas eu então comecei a ler. Ele falou para mim: faça exatamente o que estou te dizendo e o que o livro está te dizendo. Bem, depois disso minha vida mudou da água para o vinho, e não demorou muito. Eu sempre estou com um cartão dourado no bolso, sempre está comigo, e guardado. É uma embalagem plástica. Veja, quando você escreve alguma coisa, é como se criasse uma imagem em sua mente, como se fosse uma pintura feita com palavras. E as imagens é impregnada em suas células cerebrais, e quando você toca algo, o seu sentido do tato é afetado, enviando uma mensagem para o seu cérebro, gerando a visualização da imagem na mente. Naquela época eu não sabia de nada disso, mas ele mandou eu escrever no cartão, então eu anotei o objetivo que eu queria, e guardei no meu bolso. E o que aconteceu era que eu continuava lendo o cartão, mas eu tratava isso ainda como uma brincadeira. Mas eu pensava em como fazer dinheiro. Você pode estar se questionando: como que você já não pensou nisso anteriormente? Não, eu não pensava. Eu recebia o que estavam dispostos a me pagar. E eu sempre estava com dívidas. Então eu sempre me imaginava em dívidas. Agora uma coisa que eu sei é que, se o seu objetivo é acabar com as dívidas, você provavelmente ficará endividado para sempre, porque é nisso que você está pensando. Então eu parei de pensar em me livrar das dívidas e comecei a pensar em fazer dinheiro. E um dia eu ouvi um homem falar: mercado de limpeza dá um bom dinheiro. Eu me lembro que peguei 980 dólares emprestados, e isso não foi fácil para mim.
Ninguém queria me emprestar dinheiro, nem eu mesmo me emprestaria, mas eu precisava desse dinheiro para comprar uma enceradeira usada, alguns baldes e os esfregões. E esse cara me disse: não limpe o chão para outra pessoa, faça algo limpar por você. E por isso eu comecei a fazer. Eu comecei com o escritório para limpar, então outro, depois outro, e mais outro, e assim por diante. Apenas no primeiro ano eu consegui US$175 mil. Em menos de 5 anos eu já tinha feito 1 milhão. E a minha empresa limpava escritórios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, e eu inaugurava cada vez mais unidade e contratava mais pessoas. Por volta de 1900, William James disse: acredite, e sua crença vai criar a realidade. Você precisa acreditar. Se você não acreditar, isso jamais vai acontecer. Quando você acredita, não tem como desistir. Não importa o que aconteça, você não desiste. Desistir nunca é uma opção. As pessoas que desistem jamais tiveram fé na ideia em momento nenhum. Veja, isso acontece em 3 níveis. No momento que você pensa em algo, você criou isso intelectualmente, e quando você se joga emocionalmente, você está no nível espiritual, então isso é expresso através do seu corpo. Seu corpo é apenas uma ferramenta da mente, então quando você verdadeiramente acredita em algo, você se conectar com aquilo, isso faz muitas coisas surgir. Você está lidando com energia. Gratidão por assistir, deixe seu like e até o próximo vídeo. Forte abraço.